Boa tarde a todos. Vamos dar início a esse painel, cujo tema é o papel estratégico da infraestrutura e do abastecimento. Tema de mais importante na questão da competitividade do etanol. Nós temos hoje uma questão da infraestrutura interna, que é a questão da logística, o transporte da matéria-prima, que hoje também tem uma demanda muito forte, né? Hoje o corte de carregamento e transporte representa 1/3 do custo da cana-de-açúcar, e espero que esse sucesso que a Scania está alcançando com o ônibus a etanol, também venha no segundo momento o ônibus de ciclo Otto, que usa o diesel, ser substituído pelo etanol, de forma a reduzir significativamente o custo que nós temos com combustível, quer seja nas máquinas que colhem a cana, quer seja nos caminhões que transportam a matéria-prima. Hoje, nós precisamos competir com o produto em mercado, né? O produto é dado, o preço é dado pelo mercado, nosso produto é uma commodity, e para ter rentabilidade, nós temos que reduzir todos os custos de produção. Nós temos que ser eficiente na produção, temos que ter uma distribuição eficiente no custo de suas margens e no custo de sua logística. Temos que ter os postos também eficientes, uma vez que a formação do preço do etanol na bomba depende de todos esses agentes e ainda mais do aspecto tributário que é dado nesse momento. Hoje, todos os cenários que nós assistimos em todas as apresentações indicam uma duplicação da oferta de cana para o cenário de 2020, ou seja, sairmos dos 620, 630 milhões de toneladas de cana hoje existente para algo mais de 1,2, 1,3 bilhões de litros de etanol. E para ter essa produção, e para ter essa oferta de matéria-prima, no primeiro momento, com certeza, o crescimento da produção será um crescimento muito mais horizontal do que vertical. Isso que significa dizer que, nesse primeiro momento, a expansão de 2005, 2008, que ela aconteceu muito fortemente na região de Araçatuba, no Triângulo Mineiro, em Goiás, e muito pouco no Mato Grosso do Sul, quase nada. No Tocantins, no segundo ciclo de aquecimento, com certeza, a oferta de cana, a logística, a produção de etanol estará ainda muito mais distante dos centros consumidores, né? Que é São Paulo, basicamente todo o período, Paraná em alguns momentos, Minas em algum momento, Goiás em alguns momentos, ou seja, a produção estará muito distante dos centros consumidores do etanol. Sem pensarmos também na questão do transporte e da logística para a exportação. Hoje nós temos a questão da logística do etanol no mercado interno e no mercado externo, variando entre os menores custos de logística da ordem de R$50 por metro cúbico, chegando a R$200 por metro cúbico nos locais mais distantes do centro de consumo. Então, nós estamos falando de uma parcela de formação de preço da ordem de 5% a 20% dos preços de nosso produto. Então, hoje, com os especialistas que nós temos nessa área, é o assunto que nós vamos debater e conhecer um pouco dos investimentos que estão sendo em cada área da infraestrutura, do transporte e da logística do etanol. Gostaria de efetuar algumas recomendações. Primeira recomendação: as fichas de perguntas e respostas estão com as recepcionistas. Vamos avisando a todos os participantes hoje que querem fazer pergunta, devem pedir, então, esse formulário à recepcionista, preencher e devolver a ela, que depois ela encaminharão aqui para o moderador. Lembrar a todos vocês da importância do preenchimento da pesquisa da avaliação do Etanol Summit.
A ficha de avaliação deve ser entregue aqui no térreo ou no primeiro andar. Todas as palestras estão sendo transmitidas ao vivo pela internet e serão disponibilizadas no site do evento nos próximos dias. Dado essas recomendações, vamos iniciar o nosso debate, começando pelo amigo e companheiro Adriano Pires, uma das pessoas que mais conhecem esse mercado de combustíveis, pessoa que pode e vai nos oferecer muito subsídio para a discussão e para o debate do tema hoje de nosso painel, que é a questão do abastecimento do mercado interno, a questão de infraestrutura. Adriano, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Única o convite de estar aqui nesse Etanol Summit para falar de um tema que me parece ser um dos mais importantes que vão ser tratados aqui nesse seminário de 2 dias, que é a questão da infraestrutura, né? Aliás, a questão da infraestrutura hoje é um tema não só para o setor aqui de etanol, de açúcar, como é um tema para o Brasil como um todo, né? País aí que vai viver uma Olimpíada, que vai viver uma Copa do Mundo, nós temos realmente um dever de casa enorme para modernizar essa infraestrutura brasileira que não está acompanhando esse momento, vamos dizer assim, divino que o país está vivendo. O Brasil hoje, a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a sessão, está vivendo um período extraordinário. Eu chamo a atenção sempre que o Brasil hoje é um darling da economia mundial. Todo mundo quer vir para o Brasil. Agora, a gente precisa de aproveitar esse momento divino. Por que eu chamo de momento divino? Porque a natureza, então, na questão energética, ela foi muito pródiga com o Brasil. O Brasil dos BRICS é o único que tem o que eu chamo de independência energética. Nós temos petróleo, nós temos gás natural, nós temos uma costa com vento, nós temos o solar, né? E temos a biomassa, né? O Brasil é um país hoje que talvez seja que apresente características mais apropriadas e mais vantajosas para produzir biomassa do mundo. Então, o que falta? Falta política pública, né? E falta política de infraestrutura, né? Que é a questão que a gente vai conversar aqui agora. Nessa questão da infraestrutura, a gente já vê algumas coisas caminhando. A questão, por exemplo, desse duto que a Logo, que foi criada, está se fazendo, uma empresa que tem capital privado, vai transportar aí o etanol, né? O Centro-Oeste, que é a grande fronteira de expansão brasileira, que vai se conectar aí com tubos da Transpetro. Isso aí já está mostrando, a gente está avançando, acho que até tarde demais, mas está havendo um avanço, né? Até porque o setor hoje vive um problema, uma crise, né? A gente não pode querer esconder que o setor hoje de etanol e o setor sucroalcooleiro vive uma crise, né? E uma crise é onde a gente não vê, quer dizer, políticas públicas que deem direcionamento aos investimentos que o setor precisa executar, né? Hoje, você plantar cana para produzir etanol talvez não seja um grande negócio no Brasil, né? Porque você tem o problema da gasolina, né? Você tem hoje um problema que você não tem uma regra, né? Então o etanol, eu digo sempre que o etanol vive as intempéries do mercado, né? Intempéries da safra, da não safra, da chuva, da seca, etc., enquanto o combustível compete com ele, né? Tem seu preço fixado, fixo, né? Desde 2005, né? Então, você não tem um estímulo econômico para produzir etanol. Você olha para o bagaço de cana, que sempre é citado como uma das grandes soluções para produção de energia elétrica, né? O Brasil precisa produzir muita energia elétrica, o próprio governo coloca que se esse país crescer em uma média de 5% ao ano daqui a 2019, você precisa aumentar a capacidade instalada de energia elétrica em 63%, 65%. Então, o bagaço de cana teria um papel importante, né? Se fala a todo momento que você teria aí em bagaço uma capacidade similar a uma ou mais Itaipus, né? E por que não acontece o bagaço? Você não tem também estímulo econômico, você não tem preço nem para se fazer retrofit das usinas, nem para ligar usinas à linha de transmissão,
e você acaba beneficiando até outras fontes, como a eólica. A eólica veio por trás e virou hoje, eu digo que hoje a eólica no setor elétrico é o fashion, né? Energia fashion, energia politicamente correta, né? Não é mais o bagaço já foi, perdeu a vez. Então o setor hoje, ele vive um momento de grandes indefinições, quer dizer, não há estímulo para se investir nesse setor, né? E o governo tem que apresentar, né, junto, logicamente, com os agentes, regras para que você retome essa capacidade de investimento que foi paralisada basicamente depois da crise financeira de 2008. Né? E essa questão, por que eu estou falando isso fugindo um pouquinho ao tema da central da infraestrutura? É que ao resolver o problema da infraestrutura, você já está resolvendo um grande problema do setor e você já está dando possibilidade que essa lucratividade retorne, né? Eu lembro que, anos atrás, eu tive o privilégio de, algumas vezes, de trabalhar com o Dr. Roberto Campos e algumas vezes almoçar com ele, com o Dr. Eleazar Batista. E o Dr. Eleazar, que todos sabem, foi o criador, vamos dizer assim, da Vale, ele falava para o Dr. Roberto, o segredo é o seguinte, minério de ferro não vale nada, o valor da Vale é logística. O que vale na Vale é logística, não é o minério de ferro. E eu acho que no setor aí do etanol, do açúcar, isso é muito parecido também, né? Eu estava conversando também com algumas pessoas aqui antes dessa sessão aqui pela manhã, e eu estava chamando a atenção. Eu acho que na hora que você tiver uma logística eficiente, uma logística moderna, quer dizer, o valor agregado que você vai gerar na cadeia é enorme e pode ser será fundamental para se retomar os investimentos, inclusive em produção de cana-de-açúcar que o país precisa, né? Então, essa questão é fundamental. Como outra questão que eu vou chamar aqui a atenção também, que a gente sempre discute e está ligada à infraestrutura, que é os estoques, né? Quer dizer, sempre se fala, não, estoque, tem que ter estoque. Isso também é um problema que deveria se resolver, né? E me parece que você tem algumas soluções. Eu defendo uma solução nessa questão do estoque, também, volto a dizer, está ligado ao tema infraestrutura, que estoque regulatório, para mim, estoque estratégico, quem faz é o governo. Não é a iniciativa privada que faz isso, né? Eu acho que no Brasil, você mandar o privado fazer estoque, né, seja usineiro, produtor, distribuidor, é muito complicado, né? Você poderia fazer. Você poderia, por exemplo, alterar até portarias da ANP que exigem hoje, para que uma empresa seja distribuidora de combustível, um capital social de 1.750.000 litros, né, de estocagem. Você poderia mudar isso e exigir que uma distribuidora passe a ter estoques de 3, 4, 5 meses para poder operar como distribuidora. Mas me parece que não é por aí. Acho que a solução, o que é? A solução, na minha opinião, é uma solução americana. Você fazer o quê? O estoque estratégico e o governo bancar isso, né? E bancar como? Lógico, o governo tem que bancar o custo desse estoque, não criar estoque Brás aí, né? Não dá para mais uma estatal, é você pegar empresas que já existem, a própria Logo, que a gente citou aqui, ela pode ser uma fiel depositária de estoques de etanol. Eu acho que a solução caminha um pouco por aí, o governo comprando etanol em leilões na época da safra, estou falando sempre aqui de etanol anidro, né? E talvez isso para mim é regulação, né? Porque muita gente, volto a repetir, confunde regulação com intervenção, tá? Isso é muito comum no Brasil, intervenção é o que o governo mais gosta de fazer, né? Obriga a distribuidora, no caso, poderia obrigar a distribuidora no caso do estoque, como também poderia vir uma solução clássica brasileira, qual é? Petrobras faz o estoque, né? Coitado da Petrobras, porque é mais custo a Petrobras, coitado do acionista da Petrobras, se for feito isso, né? Então espero que não seja dada essa solução, porque